Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que estamos iniciando mais um Alegrai-vos pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Graça e paz para você e para toda a sua família, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trago hoje uma pergunta para você. É possível transformar lixo em água potável? Vamos à palavra de Deus e vamos aprender esta grande lição. Juízes, capítulo 15, versículo do 13 ao 19. Mas eu vou dar para você uma dica para você entender com mais detalhes tudo que eu vou aqui dizer. Você vai ler o capítulo 14 e o capítulo 15 do livro de Juízes. Aí você vai ter uma história completa daquilo que aqui eu preciso ser bem resumido. Eu vou pegar Sansão como exemplo, um homem forte, e ele nos ensina a procurar a fortaleza, a resistência de Deus na nossa vida. Quero contar um pouco, resumidamente, o capítulo 14, o capítulo 15, e que Sansão nos ensine as 7 maneiras, dicas, ensinamentos para transformar lixo em água potável. A Bíblia, ela diz o seguinte, vamos tentar resumir a história. Sansão, ele com a sua família, o pai, a mãe, não é? Era uma família que servia ao Senhor, e era comum o povo dele, que são os israelitas, ter uma rixa com os filisteus, que era um outro povo. Só que Sansão se apaixona por uma mulher filisteia. E o pai, a mãe diz, não, Sansão, mexe com isso não, você está doido. Apaixona por alguém da nossa tribo, o que você está procurando mexer com mulher de outra tribo? Você sabe como que homem é apaixonado, né? Ah, não, mãe, meu coração está batendo por ela e é ela que eu quero. E eles conversando, né, entre eles, o pai e a mãe de Sansão, falou, olha, Deus tem alguma coisa para fazer. Vamos ver no que vai dar. Quando o Sansão, ele vai até a região lá dos filisteus, no caminho ele encontra um leão. E Sansão era muito forte, ele luta com o leão e ele mata o bicho. Depois ele vai para a região, né, dos filisteus, ele volta. Passado uns dias, ele passa pelo mesmo caminho, mas aí vem na cabeça dele, como que está o leão? Deixa eu ir lá ver. Ele sai do caminho e vai ver o cadáver lá, o corpo do leão morto. O leão com a boca aberta, e na boca do leão tinha uma colmeia, né? As abelhas fizeram muito mel. Sansão não perde tempo, ele pega aquele mel, ele come, ele vê que é um mel delicioso, mas ele leva um pouco para o seu pai, para a sua mãe, eles comem, eles não sabem que o mel é da boca do leão. Se faz então uma festa, como se fosse, para você entender, uma festa de noivado. E para aquele povo, meu filho, noivado durava dias. E no meio da festa, Sansão, que viu ali alguns filisteus comendo, bebendo, ele ficou indignado com aquilo. Falou, é um desaforo. Esse povo, inimigo do meu povo, comendo e bebendo. E ele quis, então, dar uma tirada nesse povo. E ele, então, lança um enigma. Ele diz assim, eu estou no versículo 12, 13, para você entender. Eu vos darei um enigma para decifrar. Se nos 7 dias das bodas, olha, 7 dias de boda, era uma festa
para ninguém colocar defeito. Decifrardes e descobrirdes, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupa. E se não puderstes decifrar, vós me dareis a mim 30 lençóis e 30 mudas de roupas. E ele lança então o enigma. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Difícil. Claro que ele estava falando do leão com as abelhas, né? Você lembra, eu contei para você isso aqui. E eles ficaram conversando um com o outro, o que será isso, o que não é, o que não é, o que não é, e eles não descobriram. Já estava quase no último dia, os filisteus tiveram uma ideia. Vamos pegar a mulher de Sansão, vamos colocar essa mulher na parede e falar com ela, ou você nos conta o que é, ou nós vamos colocar fogo na sua casa, vai queimar o seu pai, sua família. O povo é delicado para descobrir enigma, né? Não queimar tudo. Na noite lá, tá Sansão com a mulher, beijinho pra cá, beijinho pra lá, cafuné, sapeca iaiá, se é que você me entende. E aí a mulher diz assim, Sansão, mulher tem um jeitinho dela, né? Sansão, o que é? Você não me ama, Sansão, você não me ama. Sansão, claro que amo. Por que você está falando que eu não te amo? Porque eu não sei o enigma. O que é? O Sansão falou, que é isso? Nem o meu pai e a minha mãe sabem, eu vou te contar. Mas a mulher ficou toda chorosa, não me toca não, você não me ama. Sabe como que funciona a coisa, né? Aí Sansão conta para ela o que é. Ele conta a história que ele matou o leão, que da boca do leão tinha mel. No outro dia, estão lá na festa, eu falei para você que festa de bodas é uma semana, está no último dia, aí Sansão lança o enigma pela última vez. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Aí levanta um cara no salão e diz, Sansão, o que é mais forte do que um leão? O que é mais doce que o mel de abelha? Decifrou. Na hora, Sansão para a mulher dele, ó, ele viu que ela tinha contado. Sansão ficou decepcionado e foi embora. Foi embora, foi para casa dos pais dele. A mulher ficou lá, achando que Sansão não queria ela mais. Contei o segredo de Sansão. Não tive tempo de explicar que eles queriam matar minha família. Deixa estar. O negócio vai resolver. Como Sansão demorou voltar, o pai desta mulher a entregou para um amigo de Sansão. Isso está mais interessante, está mais intrigante que novela das 8. Quando o pai entrega a mulher, que seria do Sansão, para um amigo dele, Sansão, ele volta. E isso aí eu esqueci de contar uma parte, dá tempo ainda. Como Sansão perdeu a aposta, ele não tinha 30 mudas de roupa. O que ele fez? Desceu, matou 30 homens, pegou as roupas dele e deu para quem acertou. Que coisa, hein? Tenebrosa a história. Quando Sansão volta, chega lá na casa da esposa dele, que seria a esposa dele. A hora que ele vai entrar no quarto, o pai dela fala assim, opa, alto lá, rapaz, alto lá. Aí Sansão, o que está acontecendo? Eu vim desposar a minha mulher. Falou, olha, eu achei que você estava chateado com ela, porque ela contou o seu segredo. Achei que você não ia voltar. Eu dei a sua mulher para o seu melhor amigo. Nossa, aí entornou o caldo. Sansão ficou com tanta raiva, e falou, então, já que você fez isso, ele é filisteu, né? A mulher que ela apaixonou era filisteia. Os filisteus não têm por que me cobrar
se eu os tratar mal, porque eu tinha um pacto com você, você me traiu, entregou a minha mulher para outro cara. Olha o que ele fez. Versículo 4 e 5 do capítulo 15. Foi Sansão, pegou 300 raposas, não me pergunte onde que ele arrumou 300 raposas, que eu não sei, mas ele pegou 300 raposas e tomando tochas, as virou cauda a cauda, e lhe pôs uma tocha no meio de cada duas caudas, você entendeu? Ele emendou a cauda de duas raposas e colocou no meio uma tocha pegando fogo e soltou as raposas, meu filho. E ele não é bobo nada. Chegou fogo nos rabos das raposas e elas saíram correndo para a seara dos filisteus. E assim queimou o trigo, as vinhas e os olivais. E Sansão deu no pé. Os filisteus perguntaram, mas o que é isso? Que fogaréu é esse? Quem que fez isso? Alguém disse, tem um fofoqueiro para contar, né? Sansão! Ah, eu sei porque que ele fez isso. Foi porque a mulher que ele é casada da nossa tribo está com outro cara. Eles reuniram 1000 homens, foram lá na tribo de Sansão e falou com eles, olha, nós viemos buscar Sansão. Não, mas Sansão não está aqui, a gente não viu Sansão, então tá bom. Então nós vamos destruir vocês. Ou vocês os entregam a Sansão, ou a conversa não vai ficar boa. O povo de Sansão sabia onde ele estava. Olha o que está escrito aqui. Desceram, acharam Sansão, que estava escondido numa caverna. Mas para evitar o massacre de sua tribo, ele se entregou aos filisteus, conduzido por 3.000 homens judeus. Os judeus foram em número de 3.000 para entregar Sansão aos filisteus. Os filisteus eram 1.000, judeus 3.000. Amarraram Sansão com corda e entregaram Sansão aos filisteus. Claro que Sansão poderia ter lutado, mas ele falou, não vou lutar não para poupar o meu povo. No meio do caminho, indo lá para a tribo dos filisteus, o Espírito de Deus vem sobre Sansão. Sansão arrebenta aquelas cordas como se fossem fios de linho e ele olha-se no chão, ele vê uma queixada de burro, uma queixada de burro, hein? Ele pega aquela queixada, você não sabe o que aconteceu, meu irmão. Com aquela queixada de jumento, ele matou os 1.000 filisteus. Ele estava por aqui com os filisteus, com essa história da mulher dele. Aí matou os 1.000. E Sansão disse assim, com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento, feri 1.000 homens. Ele saiu todo marombado. Sansão era marombado. Sansão olhou para aquele tanto de corpos lá que ele matou e disse assim, essa região aqui vai se chamar Ramat-Lehi, que significa colina do lixo. Meus inimigos são lixo. Pegou a queixada de burro, jogou a queixada para um canto e falou assim, fiz o que fiz, não me arrependo. Depois disso, ele fez assim, ó. Que sede. Olhou, não tinha água em lugar nenhum. Não tinha copo d'água, não tinha uma jarra d'água, não tinha nada. Ele disse para Deus, falou assim, não é possível. Eu, com uma queixada de burro, matei 1.000 e agora eu vou morrer com sede? Oh, meu Deus. Faça uma coisa aí, ó. Deus, naquela onde estava queixada, ali nasceu uma fonte de água. E ele tomou aquela água e disse, a partir de hoje, esta região vai se chamar En-Hakoré, que significa a fonte que clama. Não é interessante a história? Tá uma novela, né? Mas só para ver como que as coisas mudam. Aquele lugar onde Sansão estava, que se chamava Ramat-Lehi, colina do lixo,
Ele transforma em Racoré, que é a fonte do que clama. Veja, numa colina de lixo, ali apareceu uma fonte de água potável. Aqui está o coração da pregação. Como transformar o nosso lixo em água potável. Sansão nos dá 7 dicas. Eu vou passar as 7 e volto comentando rapidamente. Primeiro, revista-se do Espírito Santo. Sansão ficou cheio do Espírito de Deus. O primeiro passo é esse. Segundo, ele arrebentou as cordas. Nós precisamos arrebentar as nossas amarras, os nossos pecados, aquilo que nos prendem ao mundo. Terceiro, ele utilizou o que Deus colocou no seu caminho. Olha que Sansão olhou no chão, ele não tinha espada, ele não tinha lança, ele não tinha escudo. O que ela achou? Uma queixada de jumento fresco. E ele olhou para aquilo e não duvidou. Foi Deus que colocou aquilo ali. Ele pega a queixada e ele mata então esse exército inimigo do povo de Deus. Claro que Sansão era um homem de fé, né? Se Sansão não tinha fé, ele ia olhar para o chão e ia falar assim: mas não é possível. Deus não podia ter me preparado algo melhor, um queijo de burro? Não podia ter colocado uma lança, uma espada? Sansão tinha fé. Não na queixada do burro, mas no poder de Deus. Nunca reclame daquilo que Deus colocar na sua vida. Deus pode fazer uma grande obra com a queixada de burro. Aqui eu lembro de São João Maria Vianney, né? Que é o patrono dos padres seculares. Ele tinha dificuldade de aprender latim. Aí o reitor chamou ele e falou assim: olha, a gente não sabe se te manda embora ou se te ordena padre, porque você não consegue aprender latim. Nós estamos achando que você é um burro. Falou assim com ele. São João Maria Vianney disse assim: ô meu caro, você não lê Bíblia não? Deus usou uma queixada de burro para matar 1000. Mas o que Deus pode fazer com um burro inteiro? Tadinho de São João Maria. E foi ordenado padre. Foi mandado para a cidade de Ars. Chegou lá, tinha até mato na igreja. E ele começou a fazer um trabalho tão bonito de espiritualidade naquele local, que os reis, imperadores, sábios saiam das suas cidades, iam até essa vila na França, na cidade de Ars, para escutar as pregações de São João Maria Vianney. Entendeu como que Deus age? Se Deus colocar na sua vida uma queixada de burro, é isso que Ele vai usar para te dar a vitória. Quarto, reconheça o seu limite humano. Por mais que Deus te conceda força, nós somos limitados. Olha Sansão. Sansão matou o exército todo, mas ele estava querendo o quê? Um copo d'água. Ele estava com sede. Qual é a sua sede? Qual é a maior sede da minha vida? Precisamos pensar nisso. Precisamos pensar nisso. O ser humano é frágil e sem Deus ele não pode ser uma pessoa vitoriosa. Sansão venceu 1000, mas clamou a Deus um copinho d'água. Você está entendendo? Porque podia ser o contrário, né? Eu tomo um copinho d'água e peço a Deus para acabar com os 1000. Olha como que o homem sem Deus, ele não consegue as mínimas coisas. Quinto, clame por quem pode fazer um milagre na sua vida. Sansão, quando viu que não tinha água, ele clamou a Deus. Ele não disse: não precisa de Deus não, eu matei 1000, eu vou achar água. Ele sabia que não tinha. Oh meu Deus, olha para mim, eu não posso morrer de sede. Bonito isso. Você tem um problema sério na sua vida? Clame a Deus. Assim como Deus transformou aquela colina de lixo numa água potável, Ele pode fazer isso na sua vida também. Sexto, acredite que o impossível pode acontecer. Aqui diz que Deus
fendeu uma cavidade que estava na queixada e saiu dela água, e ele bebeu. E recobrou seu espírito e reanimou-se. Olha que bonito. Quando ele toma essa água, ele fica com o espírito fortalecido e ele cria ânimo novo. Ô, gente, dá para acreditar que de um queijo de burro vai sair uma fonte de água cristalina? Sansão acreditava, porque ele acreditava que Deus pode fazer o impossível. Último, sétimo, mude o nome, mude a mentalidade e você mudará tudo. Olha que bonito. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramat-Elei, colina do lixo. Depois de beber a água pura, ele trocou o nome do lugar em Racoré, a fonte do que clama. Gente, olha o ensinamento de Sansão para todos nós. Veja que belo ensinamento nós temos. Vamos lá. 1000 homens mortos, colina do lixo, meus inimigos. Ali sai água pura, fonte do que clama. O que vem na sua cabeça quando eu falo assim, vamos subir ali na colina do lixo? O que vem na sua cabeça quando eu falo colina do lixo? O que vem na sua cabeça quando eu digo, vamos ali tomar uma água numa fonte cristalina? Chama a fonte do que clama. Você entendeu que tudo começa na cabeça da gente? Quando você olha para alguma coisa na sua vida e diz, isso é lixo, isso é colina de lixo, isso é caso perdido, isso é resto, você está colocando ali uma situação pronta e acabada. Mas quando você consegue mudar o nome, não é colina de lixo. Aqui Deus vai jorrar para mim uma água pura. Deus vai fazer aqui um milagre e eu serei uma pessoa vitoriosa. Você está transformando o seu lixo em fonte cristalina, fonte do que clama. Se você seguir esses 7 passos que Sansão seguiu, você verá milagres grandiosos na sua vida. Você verá um Deus transformando a sua realidade, transformando a sua família, transformando o seu casamento, transformando todos os seus relacionamentos. Quero te dar a bênção e quero rezar um pouco com você. Se você está aí atento, reze comigo. Deus eterno e todo-poderoso, eu me coloco na tua presença, porque eu também sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, como era Sansão. Senhor, eu preciso ser cheio do teu Espírito. Eu preciso romper as amarras do meu pecado, dos meus vícios, dos meus excessos. Eu preciso estar atento porque a resposta que eu tanto preciso está perto de mim. E mesmo que for uma queixada de burro, eu tenho certeza que Deus pode usar isso para me dar a vitória. Senhor, ajuda-me a destruir os meus inimigos. E quando eu digo inimigos, são os meus pecados, os meus vícios, o meu eu não maravilhoso. Ajuda-me, Senhor, a depender de Ti para tudo, porque o ser humano sem Deus, ele caminha para o seu nada. Ajuda-me, Senhor, a acreditar que o milagre pode acontecer. Ajuda-me, Senhor, a ver na minha vida fontes de água cristalina, de graça, de bênção, de força, de redenção. E eu quero mudar a minha linguagem. Eu quero mudar a minha mentalidade. Eu quero mudar aquilo que eu tenho dentro de mim, minhas crenças e meus valores. Eu não quero mais dizer que a minha família é colina de lixo, que o meu trabalho é colina de lixo, que os meus relacionamentos são colina de lixo. Não, eu quero mudar a minha voz, eu quero mudar o meu coração.
eu quero dizer a partir de hoje, é fonte daquele que clama. Porque eu estou clamando e Deus haverá de fazer um verdadeiro milagre na minha vida, no meu coração, na minha casa, nos meus relacionamentos. Eu mudo hoje o meu olhar. A minha vida não é colina de lixo. A minha vida é fonte do que clama. É água, é força, é restauração. E ao tomar desta água, deste momento que o Senhor me dá, eu vou recobrar a minha força, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Te pedimos tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Por imposição de minhas mãos sacerdotais, por intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia e desejo do fundo do meu coração que estas 7 dicas de Sansão nos ajude a ter uma vida melhor. Um abraço e até o próximo programa, com a graça de Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!